Fala galera, bom dia. E aí, beleza? Tudo bom? Não conseguindo ouvir bem aí? Tranquilo? Sim, né? Então beleza, então vamos lá. Bom dia a todas e todos. Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo tranquilo. É, Hoje nós vamos dar continuidade aqui no conteúdo de filosofia em Maquiavel, né? A gente está trabalhando aí agora o filósofo Maquiavel. Faltam alguns pontos aqui para a gente terminar, né? O nosso conteúdo de Maquiavel, para que na próxima aula a gente vá na filosofia de Thomas Hobbes, beleza? Então, nessa aula de hoje aí, nós vamos encerrar a discussão do Maquiavel. Eu preciso só ter uma certeza aí, onde foi que eu parei exatamente no Maquiavel na última aula nossa? Confere aí, por favor, para mim. Diga, Karen. Não iniciou Maquiavel? Não, a gente teve uma revisão na primeira aula sua Gente, e não, depois. eu não estou ouvindo. Fala mais alto, por favor. Consegue me ouvir agora? Ah, entendi. Saquei. A nossa primeira aula foi uma aula de revisão, né, para a prova. Então, a segunda aula passada foi sobre o Casa Grande Senzala, né, cara? Nossa, então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos usar o quadro não, cara. Vou ter que voltar aqui para a mesa, porque isso aqui é a última parte, entendeu? É o último elemento. Tinha esquecido, ó, que a última aula a gente teve foi revisão. É até bom que a gente senta aqui e começa o Maquiavel, pode ser? Só um minutinho para eu me adaptar aqui. Só um minutinho aí para eu voltar aqui para o meu estúdio de trabalho, minha cela de aula, né? Minha casa virou minha cela de aula agora. Eu estou tudo adaptado aqui. É que eu estou ajeitando aqui para nós aqui. É verdade, cara, eu esqueci. Mas sem problema, não tem problema não. Então, meus queridos, é o seguinte. Opa, voltei aqui para o cenário onde vocês estão acostumados. É para vocês entenderem aqui, ó. Nesse quarto meio aqui ficou assim, ó. A estante aí, né? De livros e tal. Só que aqui do outro lado, ó. Olha lá, meu ventilador para eu não morrer de calor. Aí o quadro, ó. Sacou? Meu espaço de trabalho, minha bibliotequinha aqui em casa. Bom, então, é o seguinte, né? Deixa eu explicar para vocês. Eu preciso começar o Maquiavel com vocês aqui na modernidade, né? Por quê? Porque o conteúdo de Tomás de Aquino, que é o último que falta para terminar a Idade Média, eu vou dar em aula extra para vocês. Vai ter alguns temas que a gente vai ter que ter aula extra para eu conseguir encerrar essas discussões, tá? Então, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, um autor da sociologia, eu vou trabalhar em aula extra, vou trabalhar em aula extra também com vocês o Tomás de Aquino. Então, o que eu preciso? Eu preciso começar o Nicolau Maquiavel hoje, tá? Para a gente conseguir manter uma certa periodicidade nos nossos conteúdos aí, beleza? Pode ser? Bota o título, então, da aula para mim aí. Eu vou ter que trocar uma ideia com vocês de um assunto chato hoje aqui, tá? Filosofia Moderna 1, Nicolau Maquiavel. Ok? Então põe o título aí da aula para mim. Deixa eu só pegar meu copo d'água que eu larguei aqui. Galera, é o seguinte. Eu corrigi as provas antes de a gente começar no Maquiavel. Lembrando que vocês já têm acesso aí às listas, né? Eu já mandei para a escola. 2 listas do Maquiavel.
Mas antes de começar a gente trocar uma ideia sobre o Maquiavel, eu preciso de outra coisa. Vocês fizeram uma prova minha online aí, né? O colégio me mandou, eu fiz a correção das questões de vocês e tal, mas eu tô muito chateado, cara. Assim, uma parcela de alunos não tem que ouvir essa bronca que eu vou dar aqui agora, tá? Não tem que ouvir, eu acho que não é necessário. Alunos que realmente foram verdadeiros, se esforçaram, né? Inclusive, reconheci bastante o esforço desses alunos aí. Agora, mais de 70% jogando por alto, né? Pelo que eu vi ali nessa correção de vocês, foi plágio, cara. Plágio copiado de internet. A coisa desonesta. Vocês são alunos de terceiro ano de ensino médio. Vocês não são alunos de sexto, sétimo ano, que a gente tem que ficar orientando toda hora. Eu acho que isso é tão banal. A gente está num período de pandemia. A gente tem que diminuir os nossos gastos emocionais, né? Manter uma prova, por exemplo, é para fins burocráticos, vocês sabem disso. Né? Passamos há um tempão sem provas. A maioria das escolas estão também fazendo essas provas online. Então, não faz sentido, vocês se enganam dessa forma, copiando o gabarito. Copiando o gabarito um do outro, copiando o gabarito da internet, jogados aí. Então, cara, assim, sinceramente, isso não é atitude que o aluno de terceiro ano tem que tomar. Tá equivocado, tá errado, tá? Isso é plágio, isso é muito desonesto. Copiar uma resposta para simplesmente tirar uma nota. Se você quer só nota, tudo bem, ganhou nota. Agora, se você teve conhecimento ou não, aí já é outra coisa, né? Que teve aluno, cara, que teve a capacidade de copiar, inclusive, a resposta, juntamente com lá, assim, a resposta esperada do candidato. Nem teve a capacidade de digitar o trem, cara. Tá? Então, me desculpem, viu? Muito aluno aí, cara, vacilou tremendamente. Eu acho que é um tipo de atitude, assim, muito incorreta, tá? Bem, então vamos lá. Filosofia Moderna 1, Maquiavel. Espero que isso não se repita aí nas próximas avaliações, se ocorrerem, tá bom? Vamos lá, vamos discutir Maquiavel. Primeira coisa importante. Maquiavel é um dos filósofos mais fundamentais da modernidade. E esses elementos que constituem a obra do Maquiavel, essa importância dele, se dá por inúmeros motivos. Inúmeras questões, né, refletem essa importância do pensamento do Maquiavel. E, curiosamente, a gente tem uma leitura, às vezes, muito simplista de Maquiavel. Eu queria começar a aula aqui com vocês, destacando o que não é do Maquiavel. Vocês têm noção? Maquiavel é o autor mais lido da modernidade, né? Existe um historiador chamado Isaiah Berlin, que é um especialista, foi especialista em Maquiavel, ele já morreu, né? Especialista em Maquiavel. E ele tem uma obra dele, né, sobre Maquiavel, considerando que Maquiavel teria tido mais ou menos, no mínimo, 30 interpretações diferentes do pensamento dele. Ou seja, ler Maquiavel deu ao mundo interpretações bem diferentes, né? Maquiavel foi um autor muito lido. Então, portanto, pensar a obra dele é pensar um autor que tem muita divergência sobre o que foi escrito. E o que eu vou levantar, pelo menos nessa e na próxima aula nossa, é a tese de que Maquiavel foi um defensor assíduo da república, do modelo republicano de política. Eu vou tentar mostrar isso para vocês em algumas questões durante a nossa aula, tá? Primeiro ponto importante. Por que Maquiavel, eu coloco ele como o primeiro teórico da modernidade? Porque, para mim, Maquiavel é o primeiro cara que rompeu, que saiu, que superou uma visão de mundo sobre a política que existia na Idade Média, né? O período dele já é a modernidade, ele é o início da modernidade, mas a leitura de mundo predominante das suas obras era uma leitura consideravelmente ainda medieval, né? Durante o período onde ele vivia, que é o Renascimento, ainda perdurava uma espécie de momento em que Maquiavel tinha uma interpretação meio medieval. Que interpretação medieval é essa, gente? Que acreditava a política ser uma espécie de expressão direta da leitura bíblica.
por exemplo, pensar que a lei natural, né, do universo é um reflexo da lei de Deus, da lei eterna. Então você tem uma lei eterna, que é de Deus, uma lei natural, que é a natureza que reflete ela, e as leis humanas, né, a política dos homens, as regras que o homem cria, o poder humano, ele seria uma reflexão desse poder natural, que é um poder, né, vindo de Deus. Então, o mundo medieval criou uma espécie de ideia que a política é um reflexo direto dos aspectos da religião. Nesse caso, a obra de Maquiavel é uma obra envolvida nessa ruptura. Quem é Maquiavel, né? Quem é ele, o filósofo Nicolau Maquiavel? Ele nasce em Florença, na Itália, né, em 1469. A Itália, naquele momento, para quem não sabe, né, era um conglomerado de vários reinos, repúblicas, ducados, condados, né, áreas comandadas pela igreja. Então, a Itália do Renascimento, vocês estão vendo aqui no mapa, é uma Itália fragmentada, beleza? É uma Itália que não é unificada, ela é completamente fragmentada em vários reinos, em domínios diferentes. A Itália do tempo de Maquiavel era muito instável. Guerras internas, conflitos internos e tal. Então, uma das preocupações do período de Maquiavel sempre foi com essa instabilidade política que ali existia. Maquiavel vem de uma família de origem toscana, né, que participou durante várias gerações de cargos públicos. Então, o próprio Maquiavel ele foi educado para ser uma espécie de representante de cargo público, um político, por assim dizer, né? Com 29 anos de idade, ele tornou secretário do governo de Piero Soderin, que era uma espécie aí de governo republicano de Florença. Então, desde os 29 anos de idade, né, ele exerceu o cargo durante a segunda chancelaria, né, no governo de Piero Soderin. O segundo chanceler era uma espécie de pessoa de confiança de cargo político, então a gente tem que saber disso, beleza? Segundo, Maquiavel trabalhou para o cargo de embaixador junto com César Borgia, né? Um estadista muito forte, né, das forças do Papa. Então, Maquiavel conheceu a realidade interna das grandes áreas pontifícias. Junta uma coisa na outra. Um cara que trabalhou compreendendo a atividade política do seu tempo é um cara muito astucioso, né? Então, Maquiavel não é qualquer um. A grande questão é que Maquiavel encheu o César Borges de muita admiração pelo período que eles trabalharam juntos, justamente por conta da inteligência que Maquiavel detinha. Conhecimento de filosofia, um cara que foi extremamente produtor de música, né? Ele também era artista, escrevia peça de teatro e tal. Em 1512, os Médici, que era uma família extremamente tradicional, né, de uma dinastia dentro de Florença, retomaram o poder, né, derrubando o governo de Soderin, o governo de Piero Soderin, e constituíram de novo uma espécie de governo mais centralista, um governo mais monárquico. Maquiavel, que naquele caso era membro do poder político, né, saiu, beleza? Saiu do governo e perdeu seu cargo político. Durante toda a vida do Maquiavel, até o ano da morte dele, em 1527, né, o Maquiavel viveu fora da política. Então, entre 1512 e 1527, nesses 15 anos últimos, Maquiavel não angariou cargo político algum. Então, a República Romana foi destituída e ela só volta no último ano da vida dele. E aí o que é interessante é que Maquiavel ele foi excluído pelos Médici por toda a atividade política. Mas mesmo assim, Maquiavel não deixou de bajular os Médici. Escreveu um livro quando estava preso em 1513, né, logo quando ele perdeu, né, o seu cargo. Um livro que, na verdade, é um escrito pessoal, uma carta que ele escreveu para Lorenzo de Médici II, ou Lorenzo II de Médici. A carta se chama O Príncipe.
onde ele vai bajular Lorenzo de Médici na tentativa de conseguir algum cargo. Entende? A pessoa puxa o saco do outro com a tentativa de conseguir um cargo, né? E não deu outra, né? Maquiavel não conseguiu. Maquiavel viveu até o final da vida dele com as suas economias, atividades intelectuais, mas não foi um grande político como era até então. Beleza? Por que coloquei as obras todas do Maquiavel aí embaixo? Para você lembrar de uma seguinte tese da minha aula. Nós não podemos interpretar um autor simplesmente por conta de uma obra única. O cara escreveu muitos livros. E esse livro que está embaixo do Príncipe, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, é um dos livros mais importantes que o Maquiavel tem, inclusive contrapondo algumas ideias que ele tinha no livro O Príncipe, tá bom? Então esse é Nicolau Maquiavel, um homem de seu tempo, um homem extremamente importante e um cara que deu uma visão para a política bem diferente do que a gente tem atualmente. Beleza? Dúvidas e questionamentos para mim até essa parte da aula aqui. Galera, me dá um prazo de um segundinho só para eu ir no banheiro fazer um xixizinho aqui. Eu tomei água demais, é sério, até doendo. Só um minuto, por favor. Ó, vai anotando para mim, enquanto eu vou aqui, estou voltando. Vai anotando para mim essas duas teses gerais aqui. Eu vou discutir 5 teses com vocês hoje. Rapidão. Vamos lá então, meninos. O que nós temos que saber de Maquiavel que é fundamental para todos nós, né? Maquiavel é um autor muito lido, né? Muito relido, e muitas das suas interpretações elas são meio contraditórias. Então eu vou tentar ser o mais didático possível com as leituras mais recentes que a gente tem. Maquiavel é considerado um dos maiores ícones do realismo político e fundador da ciência política moderna. Como assim? Muitos autores da filosofia pensavam a política de modo idealista. Por que Maquiavel vai ser um autor realista, né? O inverso desses idealistas? Dentro da filosofia, vocês estudaram Platão comigo, né? Vocês lembram do regime político do Platão, a sofocracia? Quais eram as características dela? Vocês lembram? O que era a sofocracia do Platão? Não? Ninguém? Olha só. Platão propôs na antiguidade, né, uma teoria política que para ele seria governada na harmonia social pela sabedoria, né? O governo dos filósofos, né? O governo onde nós teríamos uma espécie aí de característica completamente perfeita da atividade política, né? Um exercício onde a política seria governada de modo justo, né? Pelos filósofos. E é interessante que esta visão, né, que o Maquiavel constituiu aí na filosofia, ela foi durante muito tempo considerado o modelo perfeito de política, mas nunca aplicado, né? Nós não tivemos na história da humanidade uma república dos filósofos idealista e perfeita como Platão havia proposto. O Tomás de Aquino, autor que nós iremos trabalhar depois, propôs uma espécie de monarquia perfeita,
tá? Uma monarquia com característica religiosa, onde o poder, né, dos homens ele é governado pelo poder da Bíblia. Propôs uma monarquia que daria ao homem justiça e harmonia plena. Veja, nos idealistas, galera, tanto Platão quanto Tomás de Aquino, acreditava-se que a política seria governada de modo perfeito. Primeira coisa que o Maquiavel disse: não existe política perfeita. Não existe política como ela deve ser. Existe política como ela é. Gente, olha a diferença disso. Não existe política como ela deve ser, ou seja, perfeito. Sabe aquelas leis, regras, manual de fazer política perfeita? Não existe. Você sabe, né? Esses manuais aí, como ser feliz, como viver, como não sei o quê, isso é uma tremenda uma balela. É um conhecimento pífio, autoajuda, né, cara? Putz, só vai buscar autoajuda quem precisa de ajuda realmente, porque é outro trem ruim, né, velho? Porque, veja, como é a política é uma maneira realista. Por exemplo, eu posso perguntar aqui para Ana Clara, sei lá, para Letícia Ferlin ou para Karen o seguinte: ora, como vocês acham que deve ser a política? Aí vocês vão falar a partir do que vocês acham que é justo, etc. E tal. Diferente eu perguntar como é a política. Como é o modo realista, né, meninos? É o modo que eu vou entender a política de maneira real, como ela realmente é. E aí Maquiavel vai propor isto. Devemos entender a política como ela é, partindo das suas características reais. Isso fez Maquiavel ser chamado de fundador da ciência política moderna. Por quê? Porque ao descrever a política como ela realmente é, eu estou dizendo que a política ela tem uma lógica própria. Eu desvinculo a política dos preceitos religiosos, porque é na religião que se espera o que os homens devem ser. Bondosos, caridosos, benevolentes, né? Honestos, etc. Mas a política perfeita não existe. Temos que pensar a política, diz Maquiavel, como ela é, como ela realmente acontece. Sendo assim, a tese do Maquiavel é que a política ela tem uma lógica própria. A política não deve ser prendida, estar presa às virtudes de um governante ou às virtudes, desculpa, a política não deve estar perdida, desculpa, às virtudes do cristianismo. Exemplo, eu não posso submeter os interesses políticos aos interesses da igreja. Maquiavel vai propor que nós podemos usar a igreja, mas não o contrário, ser usado por ela. Então, a atividade política, ela deve ser entendida como uma espécie de organismo, né, para uma sociedade que vai atingir uma certa finalidade, que é o Estado estável. A finalidade da política é a estabilidade, né? Maquiavel deixa isso muito claro durante as suas obras, beleza? Alguma dúvida nesse ponto 1 ou 2 aqui para mim? Vocês conseguiram anotar? Sim? Posso passar, né? Então, ótimo. Terceira tese fundamental. Quem são os seres humanos para vocês, né? Confia no ser humano? É possível confiar no ser humano? Já foi traído? Você que já levou uma galhada de chifre, mano, depois que você leva uma chifrada, nunca mais você confia plenamente no seu cônjuge. Falo isso por experiência. Aqui sim tem chifres, ó, antigos. Depois que você leva uma galhada, rapaz, nunca mais você confia integralmente nos seres humanos. Né? Já teve algum amigo que te traiu? Amigo, amizade. Pois bem, você sempre olhará para o ser humano, né, com determinada ceticismo. Entende? Entende o que eu estou falando, né? Então, veja. O que é a natureza humana para o Maquiavel? Né? A Luane falou de um jeito lógico ali, que eu acho que ela também já levou um chapéu de touro, né? Já coçou o chifre no barranco. Quem nunca, né? Em Goiás, quem não tem chifre e barriga não tem história. É um ser humano que não tem sentido, é uma existência vazia, né? Então, veja,
O que é a natureza dos homens? Galera, eu não estou falando aqui características de personalidade, eu estou falando natureza. Beleza? É isso mesmo, Yasmin. Um homem sem chifre é um homem indefeso. Não vou me defender com o quê? Com o meu chifre. Então, veja. O que é a natureza humana? Galera, é uma característica que é inerente a nós. Né? É alguma coisa que existe na essência dos homens. Maquiavel diz assim, os homens, eles são amplamente suscetíveis, ou seja, possíveis, aos vícios e às paixões. Né? Os seres humanos viciam, são inclinados aos desejos. E um dos vícios que o ser humano tem, né, é a cobiça. Né? O ser humano é um ser cobiçador. O ser humano, beleza, Júlio? Conseguiu? O ser humano é, para Maquiavel, um ser que é voltado pela cobiça, né? É voltado pela covardia, pela luxúria, pela ingratidão e pela inveja. Dá para ver aqui uma espécie de pessimismo antropológico? Olha o que eu vou editar para vocês aí, ó, no material, ó. Vai ficar até bonitinho. Dá para ver aqui um certo pessimismo antropológico de como é o homem? Com certeza. Para o Maquiavel, o homem não é um ser confiável. É um ser que tem esse pessimismo. É uma pessoa que, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o Maquiavel está nos dizendo, olha, se os homens são assim, para que serve, né, o governante? Qual que é a intenção dele? Qual que é a importância e como lidar com o público? Então, o Maquiavel vai trazer uma característica dessa natureza humana que é o seguinte, ora, não existe vida em sociedade de modo natural, tá? Viver em sociedade não pressupõe cumprir uma natureza, alguma coisa pronta, acabada. O ser humano é um ser, veja só, que cria o poder político para colocar ordem à nossa natureza cobiçadora. Então, os homens são traidores, volúveis, mudam de caráter, né? Os seres humanos são seres altamente violentos, no sentido de que eles são seres que não são confiáveis. Então, o poder político, a vida em sociedade, não é uma coisa natural, como diria Aristóteles. Escuta bem, anota no ponto 3, se tiver como. Maquiavel critica Aristóteles. Porque Aristóteles acreditava que a vida em sociedade, a vida natural, é uma vida harmônica e plena. Maquiavel não concorda com essa ideia. O ser humano em sociedade é um ser amplamente violento, competitivo, perigoso. O poder político, então, ele tem uma origem no mundo, não nos deuses. Entende? O poder dos homens na política ele tem origem na próprio ato da malignidade humana, que é intrínseca à nossa natureza. Vocês estão entendendo o ponto 3? Maquiavel está dizendo para a gente, galera, simples, que nós agimos em sociedade, agimos politicamente, beleza? Porque isso faz parte de uma natureza do homem agir assim. Não é perfeito, harmônico. Somos violentos, cobiçadores, invejosos, entende? Ingratos. Então, certo. Se a nossa natureza é assim, como é que um príncipe tem que governar? Vai, me responde. Se a natureza do homem é assim, como um príncipe tem que governar? E aí? Com rigidez, certo? Sendo esperto, né? Com astúcia. Gente, é assim, ó. Sala de aula é um Butantã. Sala de aula é um Butantã. Tem vários tipos de cobra reunida. O professor que entra na sala, todo inocente, achando que aluno é uma coisa confiável, fica esperto. Ele cava a sua cova, ele dá corda para você enforcar, ele fala mal de você nas costas. Só você sair de sala, ele vai lá na coordenação. Tá entendendo? Você sabe o que eu tô falando? Te conheço, filho. Te conheço, rapaz. Ser humano é assim. Mas no recreio, né? Os dois coleguinhas conversando, um amiguinho do outro, o outro vira as costas, vai no banheiro, mete o pau nele, filho. O ser humano é traidor. Então, o governante que quer manter-se na política tem que agir da mesma forma que o seu público. Então, não é ser bondoso, Patrícia. Não ser justo.
O ser humano, ele tem que agir conforme a circunstância. Escuta, agir conforme a circunstância. Portanto, o que Maquiavel vai nos propor? Historiadores no passado, alguns historiadores no passado, como Políbio, né? Que é o ponto 4 aí, o historiador romano, Políbio, dizia que o ser humano deve interpretar a realidade efetiva das coisas, uma chamada veritas effectuale, que seria verdade efetiva. Devemos transcrever regras para ser política, né, para fazer na política, de fato real, não o que eu acho que tem que ser. É tipo assim, no começo do ano eu te dou 10 regras para você estudar. Faz isso, faz aquilo, aí na primeira semana você dá conta, depois você esquece, vai embora. Não, eu tenho que falar assim, o que são os alunos? Tem tecnologia, né? Então são pessoas que têm vício em celular, têm preguiça, tem um monte de tarefa para fazer. Então, como estudar? Eu estou falando como estudar de maneira real. Por isso que Maquiavel se inspira nesse método histórico de Políbio, um historiador romano que dizia: vamos interpretar a realidade das coisas e não buscar reinos fictícios e perfeitos. Conclusão: não, vou deixar anotado, existe política perfeita. Perfeita. Existe política estável. Beleza? Não existe política perfeita, existe política estável. Existe estabilidade política. Portanto, o que Maquiavel está nos dizendo é que o ato de exercer um determinado tipo de domínio, né, não é buscar coisas perfeitas, mas coisas realistas. É aí que surge o ponto 5. Tira print da tela aí para mim, vai. Ok? Posso passar? Pode? Aqui agora. Se não existe política perfeita, então, como que nós vamos produzir uma interpretação política? Maquiavel é muito claro. Maquiavel vai dizer o seguinte para nós, meninos. Um príncipe, para se ficar no poder, e é isso que ele queria no livro Príncipe, né? Explicar como Lorenzo II deveria restaurar o poder. Maquiavel diz assim, ora, um bom governante deve ter virtude. O que é virtude? Olha o 5.1. São as qualidades de um bom governante, que está rompendo com a tradição cristã. Porque na tradição cristã, um bom governante ele é honesto, ele é caridoso, ele é bondoso, né? Aqui no Maquiavel, não. O bom governante é o que mantém a política estável. Então, o que deve ser feito, então? Escuta, se eu quero manter a política estável, eu devo buscar a estabilidade política através das minhas qualidades. Astucioso, astúcia, ser uma pessoa flexível às circunstâncias e aos momentos. Um bom governante, meninos, ele não age só de uma forma. O bom governante, ele age conforme o momento. Então, o bom governante é aquele que age conforme deliberadamente a circunstância momentânea. Um bom governante tem que saber falar bem ao público, gente? Tem. Agradar o seu público? Tem. Falar o que o público quer ouvir. Isso é virtude, isso é inteligência, isso é racionalidade. Virtude está ligado, galera, características que um príncipe tem de inteligência, de astúcia, esperteza. Por isso que em muitos textos Maquiavel dizia assim, ora, um bom governante deve agir como leão e raposa. Vai, fala para mim no bate-papo, o que é um leão e uma raposa? Que características tem um leão? Que características tem uma raposa? O que ele quis dizer com essa metáfora? Vestibular cobra isso muito, hein? O que ele quer dizer com essa metáfora? O leão é forte, perfeito. Igor, o leão é imponente. E a raposa é esperta. Raposa é inteligente, ela é astuta. Não é fraqueza nem força não, Ana Clara. É a ideia de que o leão, ele é liderança. E a raposa é esperta, porque ela age conforme o momento. A raposa, ela ataca o galinheiro na calada da noite, pelas costas. O bom governante não é que ele é inescrupuloso, só faz o mal. Não.
Ele faz o bem e faz o mal. Conforme o quê? Conforme o momento. O bom governante, ele age conforme o momento. Então, em momento certo, ele aparece em público, em outros momentos, ele se acovarda. Faz parte da atitude do governante, né? Trapaceiro no sentido de que ele pode mentir. Mentir não é condenável em si, desde que seja para manter a política estável. Não é verdade? Todo governante faz isso, não é? Então, a atitude de um grande governante é ter o momento oportuno. A palavra fortuna, esquece a ideia de riqueza. Fortuna tem a ver, galera, com momento oportuno. Sabe quando aparece aquela oportunidade para você? Você está lá na festa. Aquele contatinho que você tinha, que você é doido para pegar ele de novo, acabou o relacionamento, tá solteiro, tá lá na festa, tá vacilando, tá dançando, de vez em quando te dá umas olhadas, e de repente ele tá do seu lado, rola aquela música, vocês vão dançar um Barões da Pisadinha juntos. Você vai perder a oportunidade? Nem se você não sabe dançar, você vai aprender na hora. Como é que você passa a vergonha? Você vai para aproveitar a situação. Fortuna é o momento oportuno. Beleza? Momento oportuno. Eu costumo dizer assim, o não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Não é verdade? O não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Quer dizer, o bom governante é aquele que vai agir conforme o momento. Tem hora que é bom mentir, tem hora que é bom falar a verdade, isso é variável. Você faz isso com seu pai e com sua mãe? Isso eu sei. Por isso que Maquiavel falava, escuta agora, abre aspas, todo mundo escuta. Um bom governante deve ser temido e amado, porque temor gera respeito. Temor gera respeito. E amor gera fidelidade. Mas entendo de faltar uma das duas. O que é preferível ser? É preferível ser temido, tendo que escolher. Porque é muito difícil reunir essas duas qualidades numa só pessoa. Uma pessoa que é temida e amada é complicado, mas é possível. Junto disso, você escolher uma das duas. É preferível ser temido. Isso é o caráter de um governante, que sabe agir conforme a circunstância, que age conforme o momento e garante essa estabilidade política. Beleza? Dúvidas e questionamentos? Mãe é isso, né, cara? Mãe bate na gente, morre de medo, mas mãe ama a gente. Então, você tem esse temor e amor. Mãe é desse jeito mesmo, mãe e pai. Fechou? Ó, vamos fazer um combinado entre nós aqui. Vocês têm duas listas de exercícios do Maquiavel. Uma que tem um texto e algumas questões e outra que é só questão. Resolve isso para a semana que vem, tá? É importantíssimo vocês resolverem esse material para a próxima semana, para que a gente finalize o Maquiavel. Só falta falar da República para ele. Beleza? Tira print aí da tela, então, que a aula vai acabar. Alguém da turma de vocês aí deve ter meu WhatsApp. Alguém podia me chamar rapidamente lá, só para eu enviar uma foto do quadro aqui de hoje, para que, se vocês quiserem anotar. Beleza? Manda lá um oizinho para mim rapidão aí para eu poder encaminhar o slide, o trem que eu fiz no quadro para vocês, que tirou uma foto boa, fiz um scanner dela. Tá bom? Boa semana para todos vocês aí. Tchau, obrigado. Mãe, é isso mesmo. Já mandei os slides sim, viu, Matheus? Eu vou encaminhar pelo WhatsApp também para quem me chamar aí. Um abraço para todos. Excelente semana e bons estudos para vocês.